Como é que é, gamers? O meu nome é Jogador Plays e hoje trago aqui um guia novo para Skyrim. Gamer, este deve ter sido um dos guias mais pedidos por vocês, que é um guia sobre uma classe de mago. Gamer, esta é a minha classe preferida que eu gosto de utilizar. Tudo o que tu vais ver aqui neste vídeo é as minhas escolhas, tu podes mudar a classe à tua maneira. A minha classe é baseada em destruição e conjuração, como tu podes aqui ver, também é baseada em armadura pesada e em ser um autêntico tanque no que toca a absorver golpes e magia. E eu vou-te mostrar tudo o que tu precisas para ser uma classe como a minha neste guia. Então, gamer, tu vais precisar de algumas coisas bastante essenciais e outras opcionais. Eu vou-te esclarecer tudo aqui neste guia. Então, sem mais demoras, gamers, vamos começar este guia. Ok, gamer, então vamos começar logo pelas partes essenciais. Neste caso vai ser as perks, as habilidades. E a árvore mais essencial, gamer, é a árvore de encantamento. Sem dúvida nenhuma que é a parte mais importante desta classe, é o encantamento. Então tu vais querer pôr as 5 perks no encantador, que é logo a primeira perk da árvore. Depois disso vais continuar pela árvore do meio até chegares então ao nível 100, que é o efeito extra. Esta é a outra perk mais essencial desta árvore, as 5 primeiras e a última. Depois de teres selecionado o efeito extra, vais poder encantar cada parte da armadura com 2 efeitos. Aqui também podes ver que eu tenho mais saúde do que magia, porque eu sou um tanque, então a magia não se torna tão essencial nesta classe de mago. Eu sei que parece estranho, mas vocês já vão perceber o porquê. Esta aqui é opcional, que é Smithing. Vocês não são obrigados a ter, eu pessoalmente prefiro ter, que eu prefiro criar a minha própria armadura. Ferreiro Arcano vocês não necessitam ter, a não ser que vocês comprem ou arranjem armaduras encantadas e queiram melhorá-las. Mas esta classe vai ser à base de vocês criarem a vossa própria armadura. Mais uma vez, vocês podem comprar ou não, é opcional esta parte. Eu vou aqui aumentar a parte da árvore pesada até chegar a Daedric. A armadura pesada eu ainda não tenho nada aumentado porque eu já vos mostro porquê. Depois disso, se vocês repararem aqui, eu também não tenho qualquer tipo de perks na conjuração, destruição ou restauração. Gamer, em caso se este jogo tiver-te a ser um bocado difícil com esta classe, tu em vez da destruição ou da conjuração, ou depende do que tu quiseres usar, podes sempre pôr restauração, que te ainda vai tornar mais tanque. Gamer, como também podes ver aqui, a minha raça é Breton, porque tem o poder Dragon Skin, que faz com que absorvas 50% de feitiços durante 60 segundos. Agora, se tu preferires construir a tua árvore, tu vais precisar de equipamento que te aumente o teu smithing. Tu podes encantar 4 partes de vestuário com encantamento de smithing, como podes aqui a ver. Depois disso vais querer criar a tua armadura. Mais uma vez, esta parte é opcional, gamer. Eu vou criar uma armadura Daedric, porque é a armadura pesada mais forte que tu podes criar. Não é a mais forte do jogo, a mais forte do jogo é a Dead Brand Armor, que tens aqui um link na descrição e no vídeo que podes saber como é que a podes ter. Depois de teres criado a tua armadura, se foi o caso, ou se a compraste, tu vais querer sempre melhorá-la o máximo que puderes numa mesa de trabalho. Então vamos aqui melhorar a minha armadura. E também, antes que me esqueça, tenta arranjar um anel ou um fio. No meu caso eu vou criar de um anel de ouro e um fio de ouro. E agora vou aqui equipar então a minha armadura. Como podes aqui ver, eu só tenho um valor de armadura de 285, o que não parece muito, mas isto tudo já vai melhorar. Então aqui na árvore da armadura pesada eu vou equipar então os 5 primeiros perks, que vai-me aumentar a defesa da armadura por 100%. Eu tinha 200 e pouco de defesa, agora tenho 570, mas ainda vamos tornar-nos mais tanque ainda. Quando tu escolhes a perk bem equipado do lado direito da árvore, vai-te aumentar ainda mais 25% a defesa da tua armadura, agora tenho 712 de defesa. Conforme vais avançando no lado direito da árvore de armadura pesada, tu vais ter a torre de força, mas a perk que tu queres é o conjunto combinado, que te vai aumentar ainda mais 25% de defesa. E como podes agora aqui ver, eu tenho 890 de defesa. Na última habilidade, tu não és obrigado a escolhê-la do lado direito da árvore, porque só faz com que tenhas 10% de chance em evitar dano físico. Eu aconselho-te, mas não és obrigado a ter. Se tu preferires armadura leve, aconselho-te o mesmo, vai tudo pelo lado direito até chegares à última perk, que não és obrigado a ter, mas eu aconselho-te. Então, gamer, depois de teres criado a tua armadura, tu vais querer encantá-la. Se tu por acaso não tiveres nenhuma pedaço de armadura para desencantares de destruição, vê o meu guia de como é que podes ter a melhor armadura para mago a nível 1.
Então vais querer desencantar então esses robes e agora vamos então encantar a nossa armadura. Vamos começar pelo Anel de Ouro, vais escolher os seguintes encantamentos dependendo daquilo que tu queres usar. No meu caso, gamer, mais uma vez é Conjuração e Destruição. Se tu tiveres com dificuldade, aconselho Restauração mais aquilo que tu quiseres. A seguir vou fazer a mesma coisa para a armadura Daedric, fortificar Conjuração e Destruição, e vou fazer o mesmo para o Colar de Ouro e também para o capacete. Então depois de teres feito isso vais ficar com duas peças por equipar, que é as botas Daedric e as manápolas Daedric. Tu podes equipar com o que tu quiseres. Tu podes, por exemplo, nas botas podes pôr silêncio, que é o muffled, que é para ninguém te ouvir. Podes pôr fortificar stamina, porque a tua stamina está a 100 pontos, no meu caso a minha. Podes pôr realmente o que tu quiseres. Eu, como gosto de enfrentar os inimigos frente a frente e como vejo muitos magos de fogo e gelo, eu prefiro pôr resistência. É isso que me aumenta a resistência por 37% sobre cada um destes elementos. As luvas, há uma coisa que eu gosto de pôr pelo menos nas luvas, que é fortificar a armadura pesada, que me dá mais 25 pontos na armadura pesada. Tu podes pôr a armadura leve se for o que tiveres a utilizar. A tua segunda opção, tu podes pôr o que tu quiseres. Se quiseres utilizar de vez em quando uma arma, podes pôr aumento de uma mão, ou podes pôr então fortificar as duas mãos. Podes pôr realmente o que quiseres, podes pôr fortificar magia se por acaso tu utilizares realmente magia que não tenha a ver com a armadura, que é o que eu vou pôr em caso se eu tiver que usar restauração. Então agora que já deves ter tudo equipado e encantado, eu vou-te mostrar aqui as perks que eu vou utilizar na minha classe. Vamos começar por Destruição. Destruição, somos sempre obrigados a escolher o novato. Depois disso eu vou querer pôr Dupla Destruição, que faz com que os feitiços de destruição com as duas mãos sejam mais poderosos, e vou pôr Impacto, que faz com que eles recebam o feitiço, fiquem stagados, que é para a gente ter mais tempo a mandar logo outra em seguida. A seguir eu não vou escolher nada desta árvore, da árvore de aprendiz até mestre, nem mestre das runas, que eu não costumo usar muitas runas. Aqui vocês têm a árvore dos 3 elementos de eletricidade, gelo e fogo. Eu, no meu caso, eu gosto de usar as 3, dependendo do inimigo que eu estou então a enfrentar. Vocês podem pôr o que quiserem. Atenção, esta é a única parte disto tudo que aumenta o dano do vosso poder de elemento. Mais nada aumenta, nenhum encantamento aumenta isso. Na minha árvore de conjuração eu vou escolher mais uma vez novato, porque não tenho outra opção. Vou pôr invocador as duas vezes, vou pôr atromancia, potência elemental e Twin Souls, que é para mim das partes mais importantes desta classe de conjuração. Esta parte aqui vocês é opcional, se vocês quiserem pôr a dupla conjuração, que eu já mostro o que é que faz. E aqui a necromancia e almas escuras depende de vocês. Eu não costumo usar muito os mortos, por isso não vou pôr. E também não vou pôr nada em armas vinculadas. Vocês podem pôr, se quiserem utilizar então armas de conjuração. Não é o que eu uso nesta classe, nem vou aumentar nada da conjuração até mestre. O que isto faz, a conjuração até mestre, faz com que reduza o custo de feitiços de conjuração. Eu não vou pôr e vocês vão ver porque, como eu já tinha dito no início do vídeo. Então a razão pelo qual eu não escolhi a dupla conjuração é porque eu gosto de fazer isto. Eu gosto de equipar, por exemplo, 2 Atronachs, um em cada mão, e quando lanço os dois, lança-me 2 Atronachs. Se vocês escolherem a perk, o que vai acontecer é que em vez de utilizar o poder nas duas mãos, vão utilizar o poder numa só mão e só vão fazer summoning a um Atronach. A diferença é que estes dois vão durar menos tempo do que um Atronach com as duas mãos. E como podes ter visto, não me custou qualquer tipo de magia fazer summoning a eles, como podes aqui ver, sem sequer ter qualquer tipo de perk a reduzir custos. E vou-te mostrar a mesma coisa aqui para magia. Vamos aqui escolher a Tempestade de Relâmpagos, que é mestre, e como podes ver tem um custo 0. Podes aqui ver, eu posso usar o poder o tempo que eu quiser, que não me vai custar rigorosamente nada. E gamer, se ainda não percebeste a razão pelo qual isto está a acontecer, eu vou-te aqui mostrar. Todas as partes que tu equipaste têm 25% de custo reduzido na conjuração e na destruição. Se são 4 partes a 25%, vai ter um custo reduzido de 100%. Então qualquer tipo de magia de destruição e conjuração não me vai custar rigorosamente nada e eu posso mandar feitiços contra os meus inimigos à vontade. Ok gamer, agora então vou-te mostrar qual é a Standing Stone que eu gosto de usar. Neste caso é a Pedra do Lorde. Como podes aqui ver, aqueles sob o signo do Lorde são mais resistentes tanto à magia
e que a dano físico, logo que nos vai tornar mais tanque quando estivermos a receber golpes dos dois lados. Como podes ver aqui na Pedra do Lorde, ela aumenta-te o rating da tua armadura por mais 50 pontos e resistência à magia por mais 25 pontos. Com a classe que eu estou a usar, que é o Breton, com o poder de pele de dragão, ainda me reduz mais 50 pontos de magia durante 60 segundos. Como podes agora aqui ver, eu tenho 1006 pontos de defesa, o que tem a ver com o encantamento que eu também pus nas luvas, que aumentou a minha Heavy Armor por 25 pontos, mais a Standing Stone, o que faz com que vocês sejam uns autênticos tanques. Gamer, esta é a minha classe de mago para ti, esta é a minha classe preferida que eu gosto de usar, com destruição e conjuração. Gamer, tu não és obrigado a utilizar estes dois estilos de magia, tu podes utilizar ilusão, alteração ou restauração, o que tu quiseres. Eu pessoalmente prefiro derreter a cara das pessoas com a minha destruição e prefiro chamar aliados para me ajudarem. E ao mesmo tempo ser um autêntico tanque que possa absorver tanto golpes de magia como golpes físicos. Gamer, esta é a minha classe, eu espero que vocês tenham tido algumas luzes sobre criar a vossa classe de mago. Mais uma vez, vocês não são obrigados, vocês podem utilizar a classe que vocês quiserem, podem utilizar Nord, que dá-vos resistência a gelo, podem utilizar Dark Elf, que vos dá resistência a fogo. Esta é a minha classe Breton, que eu adoro usar Breton como mago, devido ao Dragon Skin e também ao início ajuda-vos mais com a magia e dá-vos o Conjure Familiar, o que ajuda um bocado porque temos um ajudante. Bem, gamer, e é assim que este guia vai ficar por aqui. Eu espero que este guia tenha sido útil. Se fores construir uma classe igualzinha à minha, deixa aí nos comentários, ou então diz-me como é que é a tua classe de mago aí nos comentários. E gamer, mais uma vez eu espero ter-te ajudado, espero que tu gostes deste vídeo, partilhes com os teus amigos que amantes de Skyrim, e também não te esqueças aqui de inscrever no canal se for a tua primeira vez aqui a ver um dos meus vídeos. Eu faço guias de Skyrim todos os sábados e muito mais jogos, e também faço guias de Fallout 4 todos os domingos. Gamer, muito obrigado por teres assistido, adoro por isso, e gamer, continua a jogar.